Boa noite, amigos, irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui com os irmãos. Já são 10 meses que estamos ali no Roma, trabalhando no Roma, e Deus tem nos abençoado bastante ali. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Roma, pode me procurar depois. Temos alguns projetos planejados para 2018 e que precisamos da ajuda dos irmãos. E quem quiser depois saber um pouquinho mais, é só me procurar. Nesse exato momento, nós temos lá um professor de taekwondo com as crianças lá, já apresentando um projeto para 2018, mas requer alguns equipamentos. Os irmãos nos procuram depois, quem quiser saber um pouco mais. Moisés, amigo de Deus. A gente lê no capítulo 3 que essa amizade de Moisés começou, como o Neto disse bem, com uma atração de Deus. A sarça ardendo e não se consumindo deixou Moisés intrigado e falou assim: eu vou ali ver o que está acontecendo. E Deus começou ali um diálogo com Moisés. E a gente sabe que as amizades, elas surgem desse jeito, com um diálogo, uma boa conversa, e Deus expôs para Moisés ali o que Deus queria da vida dele. E ele dialogava: mas Senhor, mas como que vai ser isso? E uma das palavras que Moisés levou para toda a sua vida foi: Moisés, eu serei contigo. E baseado nessas palavras, Moisés seguiu a sua carreira, e nós conhecemos bem a história dele. Mesmo depois de Deus ter dito a ele: o rei do Egito não vai te deixar sair, eu ainda vou ter que pesar um pouco a mão. E mesmo assim, Moisés foi, atendeu ao chamado de Deus. As minhas coisas vão voar aqui. Moisés foi e atendeu o chamado de Deus. Mas naquele encontro com Moisés, Deus já deixou um outro encontro marcado. Moisés vai sair do Egito, volta nesse monte, porque você vai me adorar aqui, eu tenho algumas informações ainda para você. Então chegamos a Êxodo 19. Abram suas Bíblias em Êxodo 19, e nós vamos entender que o Monte Sinai era uma parada obrigatória. Moisés precisava parar ali. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler todo o texto, todo o capítulo, mas a nossa exposição vai ser até o versículo 8. Mas vamos entender todo esse contexto aí, desse início do povo de Israel como nação. Essa semana eu fiz alguns testes com os adolescentes, com um estudo bíblico lá no Roma. Eu pedi para eles 30 segundos, pensem em Moisés. E depois de 30 segundos me fale o que vier à cabeça sobre Moisés. Aí vem Mar Vermelho, vem as pragas, vem 40 anos no deserto, vem a raiva dele bater na rocha e sair água. Mas meditando na vida de Moisés, como eu tenho aprendido e percebo como não sei nada da vida de Moisés. É uma história magnífica. Nós vamos entender um pouquinho dessa história nesta noite. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, pois Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, de não subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nestes, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de consagrar para o Senhor para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagre. Replicou o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo, não transpasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelos louvores, pela leitura da Tua palavra. E mais uma vez, quando a lemos, que o Senhor aplique em nossos corações para entender o que o Senhor quer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que marcou a vida de Moisés, e assim eu entendo, foi: vai que eu sou contigo. E agora Moisés está diante novamente do Senhor, e aqui, como eu já disse anteriormente, o povo de Israel, ele vai ser transformado em nação. Por isso que Moisés, aí no versículo 3, sobe ao monte para entender o que o Senhor tem para a vida de Moisés. Moisés é o único que tem acesso a Deus. Mais ninguém poderia se chegar a Deus. E a gente lê nos relatos bíblicos, Moisés falava face a face com o Senhor. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então,
voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, além de Moisés ser o único que poderia chegar diante de Deus, ele tinha alguém do lado dele sendo preparado por ele. Moisés, além de um líder, ele é alguém que preparou. E a gente sabe que esse era Josué. Durante toda a vida de Moisés, Josué estava ali, colado com ele, entendendo tudo o que ele fazia e para depois assumir o seu lugar. Moisés tem um papel fundamental como mediador entre Deus e o povo. E pensando nesse termo, nós também chegamos a uma conclusão que Moisés, ele tem algumas implicações messiânicas na sua vida. Moisés é um tipo de Cristo. Na vida de Moisés, nós vemos ele sendo mediador, nós vemos Moisés sendo o redentor, nós vemos Moisés sendo o salvador do povo, e a gente percebe que praticamente em todos os livros da Bíblia, Moisés é citado. De repente não aparece o nome, mas aparece as leis que Moisés ouviu de Deus. Então Moisés é um homem muito importante na vida de toda a humanidade. E em Jesus Cristo se cumpriu toda essa lei. A gente lendo o livro de Hebreus, por exemplo, um livro magnífico, a gente entende bem o papel de Cristo, que é superior a tudo isso, inclusive a Moisés. Mas a gente vê o papel fundamental da vida de Moisés. Ele foi guia do seu povo, ele orientou o seu povo, ele recebeu do Senhor as orientações. E entrando no capítulo 20, a gente percebe bem essas orientações, né, os 10 mandamentos. Então Moisés, ele é tido como um líder que era íntimo de Deus. Então vem uma pergunta para nós nesta noite. Quais são os benefícios, quais foram os benefícios do povo e quais são os nossos benefícios quando nós temos um líder que é íntimo de Deus? E nós precisamos pensar nisso, nas nossas lideranças, no nosso pastor, nos nossos presbíteros. Quais são os benefícios que nós como igreja temos de termos pastores e líderes íntimos de Deus? E quais são os benefícios do povo de Israel em ter um líder íntimo de Deus? É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui nessa noite e a importância que é os nossos líderes. E a gente precisa ficar atento nisso. A gente sabe que o povo de Israel sofreu o que sofreu por às vezes não dar atenção ao que Deus falava através de Moisés. E a gente vê aí no versículo 3, subiu Moisés ao monte para falar com Deus. E quando a gente vê as funções, né, de Moisés e essas implicações messiânicas da vida dele, a gente pensa um pouco no nascimento de Moisés. Alguém escolhido por Deus para salvar o povo. E a gente percebe que o nascimento de Moisés e o nascimento de Cristo, a morte dos meninos em Moisés e a morte dos meninos em Cristo, a gente começa a comparar essas implicações messiânicas da vida de Moisés em toda a humanidade. E ele, como libertador, ele lutou pelo seu povo, ele aplicou o julgamento do seu povo, ele libertou o povo do cativeiro e ele até se ofereceu em um momento para morrer pelo povo. Esse era o Moisés, era um líder íntimo de Deus e o povo seguia, o povo respeitava. Examinando as escrituras e todo esse material disponível para a gente chegou a uma conclusão. Moisés foi um mediador entre Deus e a humanidade. Como tal, tem um papel messiânico significativo dentro de toda a literatura bíblica. Esse é o homem Moisés, amigo de Deus, íntimo de Deus, um líder do povo. Aí nós entramos no versículo 4. Então Deus fala
a Moisés. Olha o versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. É uma expressão poética. A gente tem alguns textos bíblicos que mostram isso. Um próprio texto de Moisés, escrito em Deuteronômio, diz o seguinte: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de nenhum outro Deus. Deuteronômio capítulo 32 fala disso. E Deus continua falando a Moisés. Veja o versículo 5 até o 8. E é aqui que nós vamos nos prender mais na nossa meditação dessa noite. Nesses versículos de 5 até o 8. Agora, pois, se fielmente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor essas palavras. Aqui é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, se referindo a uma aliança de Deus com o povo. Porque nós sabemos que Deus fez uma aliança com Adão, sabemos que Deus fez uma aliança com Abraão, mas uma aliança com o povo, essa é a primeira vez. Então Deus aqui, ele não faz uma aliança com Moisés, ele faz uma aliança com o povo. Esse líder, esse mediador, ele faz uma aliança com o povo, ele faz um acordo com o povo. E Moisés, ele é só o porta-voz deste acordo. Ele é só o mediador, ele é o único que poderia conversar. Quais os benefícios, então, que o povo teve e nós, como igreja, temos quando seguimos um líder que é íntimo de Deus? Olha no versículo 5. Se me obedeceres fielmente. Essa é a parte mais difícil de se seguir um líder. Se me obedeceres fielmente. Porque nem sempre somos fiéis a ordens. Nem sempre seguimos a ordem de Deus. E nem sempre seguimos a ordem dos nossos líderes. Nem sempre estamos prontos para seguir fielmente uma ordem. Nós questionamos, às vezes, sem pensar, nós achamos que sabemos mais do que os nossos líderes. Essa é uma natureza humana. Então, essa primeira ordem de obedeça fielmente é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. Quando Moisés declarou isso ao povo, a gente viu a resposta do povo, mas nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, sobre essa resposta do povo. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós temos um líder ou líderes que são íntimos de Deus, obedeça fielmente as suas ordens. Porque é a melhor coisa para o povo e é a melhor coisa para a igreja. Se esse líder é íntimo de Deus. A obediência é algo que não está no ser humano. A obediência é algo que a gente precisa lutar muito para ter, para ser obediente. Por isso que a palavra que nós mais falamos para os nossos filhos quando pequenos é não. Parece que eles passam a infância toda aprendendo a palavra não. Não está no ser humano obedecer. Precisa ser algo praticado e com muita intensidade. Mas ele continua: se me obedeceres fielmente e guardares a minha aliança. Sabemos que o povo não guardou. Sabemos que a história do povo de Israel é de altos e baixos. Sabemos também que nós não guardamos toda a aliança, porque a Bíblia diz assim: se me obedeceres fielmente e guardares toda a minha aliança. O próprio Deus, na sua soberania, sabia que toda aliança seria impossível de guardar. Mas
Deus exige do povo e exige de nós essa fidelidade em guardar essa aliança, lendo a palavra, buscando nos mandamentos, guardar isso de todo o nosso coração. Sabemos que o povo não guardou e sabemos que um dos motivos de ele não entrar na terra prometida foi o não guardar. Toda uma geração não entrou e Moisés foi o último a não entrar. Mas a gente lê em Deuteronômio que ele estava muito satisfeito de ter cumprido a missão de levar o povo até a terra prometida. Deuteronômio 3:4 diz o seguinte: sigam as leis do Senhor, nosso Deus, temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos e dê atenção a tudo que ele diz. Moisés tinha plena certeza de que todas as palavras que ele, como líder e mediador do povo, anunciava ao povo, eram palavras de Deus. Por isso que o tempo todo você lê Moisés dizendo: sigam as palavras do Senhor. E a ordem dele, ao passar o cajado para Josué: fale sempre o que está escrito neste livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito neste livro. Se fizer isso tudo, lhe correrá bem e você será bem-sucedido. Então, Moisés tinha plena consciência de que as palavras dele eram palavras de Deus. E o povo só tinha que obedecer fielmente a tudo isso. Já no Mar Vermelho eles murmuraram, já ali não tinha sepulcro suficiente no Egito. Se obedeceres fielmente e guardares a minha aliança, aí sim, nós começamos a responder a nossa pergunta: quais são os benefícios de se obedecer a um líder íntimo de Deus? Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Pense em algo que é muito precioso para você. Algo que você não deixa ninguém pôr a mão naquilo. Às vezes não tem valor nenhum, mas o sentimento que aquele objeto traz para você é de muito valor. Assim somos nós. Que valor temos para Deus? Nenhum. Quem somos diante de nós? Não somos nem nada diante de Deus. O povo de Israel não era nada diante de Deus, mas mesmo assim, ele diz que se me obedeceres de todo o teu coração, fielmente, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. A gente sabe que o finalzinho do versículo diz: tudo é meu. Mas o povo de Israel, e agora se tornando nação, seria um tesouro especial de Deus. Algo que Deus cuidaria com todo carinho. Alguns entendem que até hoje, esse Israel local. Mas não é bem assim. Mas Deus tinha Israel como um tesouro pessoal. Então, se nós, como igreja, obedecermos os nossos líderes, ao nosso pastor, fielmente, sendo ele ou eles íntimos de Deus, Deus vai nos olhar como sendo um tesouro especial dele. Um povo que obedece aos seus líderes, Deus olha com muito carinho. O que importa para nós é o amor que Deus tem por nós. Nós não temos nada para oferecer para Ele em troca deste amor, mas Deus nos ama. E Paulo relata bem isso no texto de 2 Coríntios capítulo 5, que esse amor de Deus, ele nos constrange. Mas se nós não temos capacidade de obedecer aos nossos líderes, que são fiéis a Deus, como entender esse amor de Deus para as nossas vidas? Assim, Moisés tratava com o povo. O povo não obedecia e era castigado por isso. O povo não obedeceu e 70 anos ficou exilado na Babilônia. E o povo não obedecia e sofria.
mesmo vendo todas as maravilhas de Deus, o povo não obedecia. Parece muito com a gente como igreja do Senhor. Nós não somos capazes, às vezes, de obedecer. Mas quando obedecemos, entramos no versículo 6 dizendo: se obedecemos a Deus, se obedecemos os mandamentos, olha o versículo 6, nós seremos o povo será um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui em Êxodo capítulo 19, nesse versículo 6 especialmente, é a única vez no Novo Testamento, a única vez na Bíblia que aparece essa expressão reino de sacerdotes. E a gente fazendo um paralelo com o que Pedro diz, a gente entende que nós temos na nossa vida cristã, nós somos sacerdócio real. E qual é a função do sacerdote? A gente lembra bem qual a função do sacerdote lá na antiguidade. Eram os sacrifícios, era anunciar a palavra, era discutir questões políticas mesmo, judiciais, enfim. Qual é a função nossa como igreja, sacerdócio real? É discipular. Essa é a única ordem que nós temos, é fazer discípulos. Fazer discípulos. E como é difícil você fazer discípulo. Há quem diga, se nós durante um ano fizermos um discípulo fiel e esse ficar, nós dobraremos em cada ano o número da nossa igreja, o número de membros. E nós não temos feito discípulos. Quanto tempo estamos no mesmo número, né? Nós estamos no Roma há 27 anos. 27 anos estamos no Roma. E está do mesmo jeito. Se não pior. É culpa do povo. É culpa nossa. A gente bota a culpa nas igrejas que estão do lado. Não, é culpa nossa. Tem tanta gente lá precisando ouvir a palavra de Deus, cumprir essa função de sacerdotes que somos, de levar a palavra, mas só entendemos que somos sacerdotes prontos para levar essa palavra se nós obedecermos aos nossos líderes, a visão que eles têm passado para nós como membros da igreja Casa de Pedra em Roma. Além de nós sermos um tesouro especial de Deus, nós seremos um reino sacerdotal. E continuamos. Qual foi a resposta do povo? Versículo 8. Faremos tudo que o Senhor ordenar. Quando eu li esse texto, eu imediatamente lembrei de Pedro, quando disse assim: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, Mateus 26. Às vezes, e eu já ouvi essa expressão, nós fazemos o voto de tolo. Nós prometemos algo a Deus e não cumprimos. O povo imediatamente vendo aquilo tudo acontecer, um monte tremendo, e eles apavorados, essa é a expressão com o que estava acontecendo, faremos tudo que o Senhor ordenar. E um pouquinho mais para frente eles já murmuravam. Parece bastante com a gente. A gente murmura, a gente reclama, e costumo dizer para a minha igreja que os que mais reclamam são os que menos participam. São os que mais estão preocupados com o culto à noite e esquecem de segunda a sábado. Então a gente precisa entender esse contexto. Quando Deus fez esse voto, essa aliança com o povo, Ele queria do povo obediência. Obediência. E Deus sabia que o povo não ia obedecer. Mas Deus conhece os nossos corações e conhecia o coração do povo. Ele queria fidelidade. Mesmo sendo pecadores que eram e que somos, Ele quer de nós fidelidade à palavra dEle. E nós só entendemos essa fidelidade se nós buscarmos nela dia e noite.
meditarmos nessa palavra, assim como Moisés falou para Josué. Quais são as implicações, ou qual é a aplicação prática desse texto para nós nesta noite? O que precisamos fazer como igreja para recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida, como corpo de Cristo? Nós precisamos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Precisamos confiar nele de todo o nosso coração. E quando eu falo acima de todas as coisas, eu também estou falando de tudo que envolve a obra de Deus. Nós precisamos seguir a Deus acima de todas as coisas. Até mesmo acima da nossa família. A ordem é Deus acima de todas as coisas. Às vezes invertemos a ordem. E quando, permitam-me falar sobre mim, quando eu era solteiro, uma das coisas que eu sempre dizia para ela: Deus e a obra do Senhor está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Como igreja de Cristo, e entendendo que Ele é o cabeça, devemos discipular, devemos ser sacerdotes. Sacerdotes de todos os crentes, lá em 1 Pedro 2. E a função hoje de todos os crentes é fazer discípulos. Mas só conseguimos entender a nossa função de discipuladores se nós obedecemos a Deus acima de todas as coisas. Obedecemos aos nossos líderes. E quando entendemos tudo isso, Deus acima de todas as coisas, Cristo como cabeça da igreja, não uma igreja como um zumbi, querendo andar sem cabeça, aí nós entendemos que nós precisamos obedecer os nossos líderes e o nosso pastor. E eu termino com o texto de Romanos 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Que Deus nos abençoe e possamos entender que Hebreus 13:17. Que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, possamos entender essa palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por essa palavra. E agora que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus.